Existe algo que Jesus fazia em segundos, que a maioria das pessoas não consegue alcançar nem em toda uma vida. Ele dissolvia o ego, não enfraquecia, não controlava, não melhorava, dissolvia completamente. E o que Eckhart Tolle revela sobre como ele fazia isso vai mudar tudo o que você entende sobre espiritualidade e sobre quem você realmente é. A instituição religiosa transformou Jesus em um objeto de adoração, alguém para venerar de longe, alguém cujos feitos são impossíveis de replicar. Mas Tolle mostra algo completamente diferente. Jesus não queria adoradores. Ele queria seguidores, no sentido mais literal da palavra. Pessoas que seguissem o mesmo caminho que ele percorreu. Pessoas que fizessem o que ele fez. Pessoas que descobrissem o que ele descobriu. E o que ele descobriu foi como fazer o ego desaparecer. Antes de explicar a técnica, você precisa entender o que é o ego. Na perspectiva de Tolle, o ego não é uma coisa, não é uma entidade, não é algo que você tem. O ego é uma atividade, é o movimento constante da mente, criando e sustentando uma identidade separada. É o pensamento eu, repetido milhares de vezes por dia, em diferentes formas. Eu penso, eu quero, eu preciso, eu acredito, eu sofro, eu conquisto, eu perco, eu sou isso, eu não sou aquilo. Esse movimento incessante de autorreferência é o que cria a ilusão de um eu, separado do resto da existência. E essa ilusão é a raiz de todo o sofrimento humano. Pense em qualquer momento de sofrimento na sua vida. Por baixo dele, sempre havia um eu que estava sendo ameaçado. Um eu que não estava recebendo o que queria. Um eu que estava sendo rejeitado, ou ignorado, ou ferido. Sem esse eu, o sofrimento não tem onde se apoiar. A dor pode existir, mas o sofrimento, que é a resistência mental à dor, não pode. Jesus sabia disso, e ele tinha uma forma de interromper esse movimento instantaneamente. A técnica era simples, tão simples, que a mente a rejeita, porque a mente quer complexidade, a mente quer processos longos, a mente quer algo para fazer, mas a dissolução do ego não é algo que você faz, é algo que acontece quando você para de fazer. Aqui está o que Jesus fazia. Ele direcionava a atenção para a consciência que percebe, em vez de para o conteúdo que é percebido. Isso parece abstrato. Deixe-me tornar concreto. Agora mesmo, você está lendo estas palavras. Pensamentos estão surgindo sobre o que você está lendo. Talvez concordância, talvez dúvida, talvez curiosidade. Esses pensamentos são o conteúdo, mas existe algo que está percebendo esses pensamentos, algo que está consciente deles, algo que sabe que eles estão acontecendo. Esse algo é a consciência pura, é o que você realmente é. Antes de qualquer pensamento definir quem você é, Jesus vivia a partir dessa consciência, não a partir dos pensamentos. Isso não significa que ele não pensava. A mente continuava funcionando. Pensamentos surgiam quando necessário, mas ele não estava perdido neles. Ele não acreditava que era a eles. Ele os usava como ferramentas, quando precisava, e os soltava, quando não precisava. A maioria das pessoas é usada pelos pensamentos. Jesus usava os pensamentos. Essa inversão de relação é o que muda tudo. E cada vez que ele precisava,
O ego simplesmente não estava mais lá. Tolle explica que o ego só pode existir quando a atenção está completamente absorvida no conteúdo mental. Quando você está tão perdido nos pensamentos que esquece que existe algo além dos pensamentos. Quando você retorna a atenção para a consciência que percebe, o ego perde sustentação. Ele depende da sua identificação com pensamentos para existir. Sem essa identificação, ele se dissolve, como névoa ao sol. Isso é o que Jesus fazia em segundos. Ele simplesmente retirava a atenção do conteúdo mental e a voltava para a fonte, para o observador, para a presença consciente, que é anterior a qualquer forma. E nesse instante, não havia mais eu separado. Havia apenas consciência, apenas ser, apenas o que ele chamava de fonte divina. Quando ele disse, eu e a fonte divina somos um, ele estava descrevendo esse estado, não uma crença teológica, uma experiência direta, a experiência de estar tão presente, que a separação entre observador e observado desaparece. Agora você pode estar pensando que isso é impossível, que Jesus era especial, que você não consegue fazer isso. E é exatamente isso que o ego quer que você pense. O ego se protege, criando a crença de que a dissolução é impossível, que o despertar é para poucos escolhidos, que você precisa de anos de prática ou circunstâncias especiais. Mas a verdade é que a consciência que percebe já está presente em você, agora. Você não precisa criar nada. Você não precisa desenvolver nada. Você só precisa perceber o que já está aqui. Jesus não tinha uma consciência diferente da sua. Ele tinha a mesma consciência. A diferença é que ele não estava identificado com o conteúdo mental. Ele estava enraizado na presença, que percebe esse conteúdo. E você pode fazer a mesma coisa. Agora, não amanhã, não depois de anos de meditação. Agora, deixe-me guiar você por um experimento. Feche os olhos por um momento, ou deixe abertos, mas suavize o olhar. Observe que existem pensamentos acontecendo. Não tente pará-los. Não tente controlá-los. Apenas observe que eles estão lá. Agora perceba que existe algo que está observando esses pensamentos. Existe uma consciência que sabe que os pensamentos estão acontecendo. Volte a atenção para essa consciência, não para os pensamentos, para quem percebe os pensamentos. O que você encontra, se você realmente fez o experimento, você descobriu algo extraordinário. Quando você procura pelo observador, você não encontra uma coisa, você encontra um espaço, uma abertura, uma presença que não tem forma. Esse espaço sem forma é quem você realmente é. Não é uma experiência mística distante. É a realidade mais básica da sua existência. Você sempre foi esse espaço, mas passou a vida olhando para o conteúdo, em vez de para o espaço, onde o conteúdo aparece. É como passar a vida inteira olhando para o filme e nunca perceber a tela. A tela sempre esteve lá. Sem ela, nenhum filme poderia aparecer, mas você estava tão absorvido no filme que esqueceu que a tela existia. Jesus nunca esqueceu da tela. Ele vivia como a tela, não como o filme. E nesse espaço, o ego não existe. O ego é feito de pensamentos, de memórias, de identificações, de histórias sobre quem você é. Mas o espaço que percebe tudo isso não é feito de nada. Ele é anterior a todas as formas. Ele é a tela onde todas as formas aparecem. Jesus vivia a partir dessa tela, não a partir das formas que apareciam nela.
E é por isso que ele podia dizer coisas como antes de Abraão nascer. Eu sou. Ele não estava falando do Jesus pessoa. Ele estava falando da consciência eterna, que é a essência de todo ser. Essa mesma consciência está presente em você. A diferença é que você passou a vida inteira olhando para as formas, para os pensamentos, para as emoções, para as circunstâncias. E você esqueceu de olhar para o que está olhando. Jesus nunca esqueceu. Ele mantinha a conexão com a fonte divina, mesmo enquanto agia no mundo, mesmo enquanto ensinava, mesmo enquanto curava, mesmo enquanto sofria. E é por isso que ele podia dizer na cruz: Fonte divina, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo naquele momento de dor extrema, ele não estava identificado com o corpo sofredor. Ele estava enraizado na consciência, que observava todo o drama, sem ser tocada por ele. Isso não significa negar a dor, significa não se perder nela. Isso não significa fingir que não há sofrimento. Significa perceber que existe algo em você que não sofre, mesmo quando o corpo e a mente sofrem. Esse algo é a sua verdadeira natureza. E acessar esse algo é o que dissolve o ego. Eckhart Tolle explica que o ego é completamente dependente do tempo. Ele precisa do passado para criar identidade. Ele precisa do futuro para criar esperança e medo. Sem passado e futuro, o ego não tem onde se apoiar. Jesus vivia no agora absoluto. Isso parece impossível para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está tão identificada com o tempo, que não consegue imaginar existir fora dele. O que eu seria sem minha história? O que eu faria sem meus planos? Quem eu seria sem minhas memórias? A resposta é simples. Você seria quem você realmente é. Você seria consciência pura, sem as camadas de tempo que parecem defini-la. Você seria livre quando ele dizia: não vos preocupeis com o amanhã. Ele não estava dando um conselho moral. Ele estava descrevendo como vivia. Ele não se projetava para o futuro. Ele não carregava o passado. Ele estava completamente presente no momento. E no momento presente, o ego não pode existir. O ego é uma construção temporal. Ele precisa de história. Ele precisa de narrativa. Ele precisa de continuidade entre passado e futuro. Mas o momento presente não tem história, não tem narrativa. É sempre fresco, sempre novo, sempre livre do peso do que foi e da ansiedade do que será. Quando Jesus dissolvia o ego, ele simplesmente entrava tão profundamente no agora que não havia espaço para o ego operar. A mente pode funcionar no presente, mas o ego não pode. O ego precisa de tempo psicológico para existir. Essa é a técnica. Simples, direta, disponível agora. Entre tão completamente no momento presente, que não sobre espaço para a mente criar a ilusão de um eu separado. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você não precisa fazer nada especial. Você só precisa estar completamente aqui. Completamente agora. Completamente presente para o que é. Quando isso acontece, você descobre que o presente é a única coisa que existe. O passado é memória acontecendo agora. O futuro é imaginação acontecendo agora. Tudo acontece agora. E no agora. Não há espaço para a construção mental que chamamos de ego. Você pode estar pensando que isso é fácil de falar e difícil de fazer. É verdade que a mente resiste. O ego não quer morrer. Ele vai criar distração após distração,
para evitar que você entre no agora. Mas cada vez que você retorna ao presente, você enfraquece o ego. Cada momento de presença genuína é um momento onde o ego não existe. E com a prática, esses momentos se expandem. O que começa como um lampejo se torna mais frequente. O que começa como exceção se torna mais comum que a regra. Até que um dia, você percebe que o estado de presença se tornou seu estado normal. E a identificação com pensamentos se tornou a exceção. Isso é o que aconteceu com Jesus. E isso é o que pode acontecer com você. Não porque você é especial, mas porque a consciência que permitiu isso nele é a mesma consciência que existe em você. A única diferença é a atenção. Onde você coloca a sua atenção? Se na consciência que percebe, ou no conteúdo percebido, se no momento presente, ou no tempo psicológico, se no ser, ou no fazer. Jesus escolheu o ser. E essa escolha dissolvia o ego instantaneamente. Agora, deixe-me mostrar como isso se manifestava nas situações concretas da vida de Jesus. Quando os fariseus tentavam aprisioná-lo com perguntas armadilhadas, ele não reagia a partir do ego. Se reagisse, ele ficaria na defensiva, tentaria provar que estava certo, atacaria de volta. Mas Jesus respondia de um lugar completamente diferente. Ele respondia da presença e da presença. As respostas vinham claras e desarmadoras, não porque ele era intelectualmente superior, mas porque ele não estava protegendo uma identidade. Ele não tinha ego para defender. Quando as multidões queriam fazê-lo rei, ele recusava. O ego teria adorado isso. Poder, reconhecimento, validação. Mas Jesus não operava a partir do ego. Ele não precisava de validação externa, porque não havia um eu interno que precisasse ser validado. Quando Pedro o negou 3 vezes, Jesus não reagiu com raiva ou mágoa. O ego teria ficado ofendido, teria criado ressentimento, teria exigido desculpas. Mas Jesus olhou para Pedro com compaixão, porque ele via que Pedro estava agindo a partir do medo do ego. E ele sabia que aquele medo não era quem Pedro realmente era. Em cada situação, a resposta de Jesus era livre da distorção do ego, porque o ego simplesmente não estava lá para distorcer. Esse é o poder de dissolver o ego. Você não se torna insensível, você se torna mais sensível. Mas a sensibilidade não está contaminada por autoproteção. Você pode ver claramente, sentir completamente, responder adequadamente. O ego não permite isso. O ego distorce toda a percepção, através do filtro de como isso me afeta. Quando o ego é dissolvido, você pode perceber a realidade como ela é, não como o ego a interpreta. Jesus via as pessoas como elas realmente eram, não como elas se apresentavam, não como a sociedade as rotulava. Ele via além das máscaras, porque ele não tinha máscara própria. Ele via além dos egos, porque ele não tinha ego para projetar. E isso permitia o que pareciam ser milagres, quando ele curava alguém. Ele não via a doença como a identidade da pessoa. Ele via a saúde essencial por trás da forma doente, e ao ver isso tão claramente, a forma doente podia se transformar. Não era magia, era percepção não distorcida pelo ego. A física quântica moderna começa a sugerir algo parecido, que o observador afeta o observado, que a consciência não é passiva, mas ativa na criação da realidade. Jesus sabia disso intuitivamente. Ele sabia que a forma como você vê
determina o que você vê. E quando você vê sem o filtro do ego, você vê possibilidades que o ego nunca permitiria. O ego vê limitação em todo lugar, porque o ego é limitado. A consciência vê possibilidade em todo lugar, porque a consciência é ilimitada. Quando você dissolve o ego, você começa a ver com os olhos da consciência. E o que você vê muda, porque quem vê mudou. Eckhart Tolle explica que a maioria das pessoas está aprisionada no que ele chama de corpo de dor, uma acumulação de sofrimento passado, que vive como uma entidade energética dentro delas. Esse corpo de dor se alimenta de drama, de conflito, de negatividade. O ego é intimamente conectado com o corpo de dor. Eles se reforçam mutuamente. O ego cria as histórias que o corpo de dor precisa para sobreviver. E o corpo de dor fornece a energia emocional que mantém o ego ativo. Quando Jesus dissolvia o ego, ele automaticamente transcendia o corpo de dor também. Não havia história para alimentar o sofrimento acumulado. Não havia identidade para carregar o peso do passado. E essa liberdade permitia que ele estivesse completamente presente para cada pessoa que encontrava, sem bagagem, sem projeção, sem filtros. Você pode imaginar como seria encontrar alguém assim, alguém que realmente vê você, não a sua máscara, não o seu papel social, não as suas falhas ou conquistas, você. Isso é o que as pessoas sentiam quando encontravam Jesus. Elas se sentiam vistas pela primeira vez na vida. E esse ser visto era transformador em si mesmo. Porque quando alguém vê você sem o filtro do ego, você começa a se ver da mesma forma. A máscara que você usava de repente parece desnecessária. A identidade que você construiu com tanto esforço se revela como o fardo que sempre foi. E nesse reconhecimento, o seu próprio ego pode começar a se dissolver. Isso explica por que as pessoas deixavam tudo para seguir Jesus. Não era carisma no sentido comum. Era presença. Era a experiência de estar perto de alguém que não estava identificado com o ego e, portanto, não ativava o ego delas. Perto de Jesus, as pessoas podiam relaxar a guarda, podiam soltar as máscaras, podiam experimentar um gosto de liberdade que nunca tinham conhecido. E uma vez que você prova essa liberdade, você não quer mais nada menos. Você pode voltar temporariamente para o ego. Os velhos padrões são fortes. O condicionamento de uma vida não desaparece da noite para o dia, mas algo muda permanentemente. Você sabe que existe uma alternativa. Você sabe que o ego não é inevitável. Você sabe que a liberdade é possível, porque você a experimentou, mesmo que por um momento. E esse conhecimento experiencial é irreversível. Você pode esquecê-lo temporariamente, mas você não pode saber. Uma vez que você viu, você viu. Agora a pergunta que importa: como você pode acessar isso? Eckhart Tolle oferece várias portas de entrada. A primeira é a atenção ao corpo interior. Você pode sentir a energia vital que anima seu corpo neste momento? Não pensando sobre o corpo, sentindo o corpo de dentro. Quando você faz isso, a atenção sai da mente e entra no campo de presença. E nesse campo, o ego não pode operar. A segunda porta é a observação dos pensamentos. Você pode assistir seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu da consciência, sem seguir, sem rejeitar, apenas observando. Quando você faz isso, você automaticamente se desidentifica dos pensamentos. E essa desidentificação é a dissolução do ego acontecendo.
A terceira porta é a atenção ao agora. Você pode notar as percepções sensoriais deste momento? O que você vê, o que você ouve, o que você sente, sem interpretar, sem nomear, apenas percebendo. Quando você faz isso, você sai do tempo psicológico e entra no eterno presente. E no presente, o ego se dissolve, porque não tem material para construir a si mesmo. Jesus usava todas essas portas. Ele estava constantemente presente ao momento, constantemente consciente de si mesmo como consciência, constantemente livre da identificação com a forma. E por isso que ele podia fazer o que fazia. Não era poder sobrenatural. Era a ausência do obstáculo natural que é o ego. Quando o ego sai do caminho, o poder da vida pode fluir sem impedimento. Quando a consciência não está bloqueada por autorreferência constante, ela pode operar em sua capacidade plena. Jesus era um canal limpo, sem bloqueios, sem distorções, sem o filtro do eu separado diminuindo e distorcendo o fluxo da vida. E você pode se tornar o mesmo, não amanhã, agora, não através de anos de prática, através de um momento de presença genuína. O ego quer que você acredite que isso leva tempo, que você precisa se preparar, que você ainda não está pronto, mas a consciência que você é já está aqui, já está presente, já está livre do ego. Você só precisa perceber. E a percepção é instantânea. Não há processo para perceber. Ou você percebe, ou não percebe. Não há gradação, não há meia percepção. A luz se acende, ou não acende. Toda a jornada espiritual se resume a um único momento de percepção. Você pode levar anos para chegar nesse momento, mas o momento em si é instantâneo. Um segundo atrás, você estava identificado com o ego. Um segundo depois, você viu que nunca foi o ego. Isso é o que Jesus experienciou. E isso é o que ele queria que você experienciasse. A instituição religiosa criou a ideia de que Jesus era único e inimitável, para manter você dependente dela. Se você pode fazer o que Jesus fez, você não precisa de intermediários, não precisa de rituais, não precisa de instituições. Você só precisa de presença. E presença é gratuita, está disponível para todos, não requer acreditação, não requer permissão, não requer nada além de atenção direcionada corretamente. Jesus queria que você descobrisse isso. Por isso ele disse: as obras que eu faço, vós também fareis, e maiores ainda. Ele não estava sendo modesto. Estava sendo honesto. Estava apontando para o potencial que existe em cada ser humano. O potencial de dissolver o ego e viver a partir da consciência pura. Esse potencial é seu por direito de nascimento. Você não precisa ganhá-lo. Você só precisa parar de bloqueá-lo. E o bloqueio é sempre o mesmo. Identificação com pensamentos. Identificação com a história pessoal. Identificação com o eu que a mente construiu. Solte essa identificação por um momento e o ego se dissolve. Volte à identificação e o ego retorna. É simples assim. A complexidade que a mente cria em torno do despertar é parte da estratégia do ego para sobreviver. Se parece difícil, você não tenta. Se parece demorado, você adia. Se parece exclusivo para poucos, você desiste. Mas Jesus mostrou que é simples, presente, disponível agora, para qualquer um disposto a olhar para onde ele apontava. Em vez de apenas olhar para o dedo era ele. A direção era você, a consciência que você já é. Jesus viveu na dissolução constante.
Você pode começar com momentos e deixar que esses momentos se expandam naturalmente. Esse conhecimento sobre a dissolução do ego é algo que poucos ensinam, porque poucos entendem. A maioria fala sobre melhorar o ego, fortalecer o ego, curar o ego. Mas Eckhart Tolle e os grandes mestres falam sobre algo completamente diferente. Transcender o ego completamente. Os super thanks ali embaixo não é só apoio financeiro e você dizendo: eu escolho a presença em vez da história, e você honrando o ensinamento que aponta para além de todas as formas. Quando você clica naquele coração dourado, você se junta àqueles que preferem despertar, a continuar sonhando. Você não é só espectador, você é consciência. Reconhecendo a si mesma, faça parte daqueles que escolhem a presença, em vez do tempo psicológico. Juntos, estamos relembrando o que nunca foi realmente esquecido. Agora, eu quero ouvir de você. Você conseguiu fazer o experimento de observar a consciência que percebe. Você conseguiu encontrar o espaço que não tem forma. Você experimentou, e mesmo que por um segundo, a dissolução do eu separado. Conta nos comentários a sua experiência, não o que você pensa sobre isso, o que você experimentou diretamente. Escreva presença se você tocou aquele espaço interior. Comenta quanto tempo durou. O que aconteceu com seus pensamentos? Como se sentiu? Voltar para a mente depois de estar fora dela? Os comentários são parte da prática. Quando você articula sua experiência, você ancora a presença no mundo da forma. Quando você lê a experiência de outros, você percebe que isso é real e acessível. O ego em você quer manter isso teórico. A consciência em você quer experimentar. Escolha a consciência. Escolha agora e descubra o que Jesus sempre soube, que você nunca foi o ego, que você sempre foi a presença que o percebe e que essa presença é livre, sempre foi, sempre será. Bem-vindo a quem você realmente é. A jornada acaba de começar. Ou melhor, a jornada acaba de terminar, porque você finalmente chegou, onde sempre esteve. Dias em casa, na presença, na consciência, que nunca foi tocada pelo ego, mesmo quando parecia completamente coberta por ele. O ego era apenas um visitante. Você era sempre o anfitrião, e o anfitrião nunca se vai, mesmo quando esquece que é o anfitrião. Agora você lembrou, e lembrar é tudo o que era necessário. O ego vai voltar a chamar. A mente vai voltar a tagarelar. O tempo vai voltar a puxar. Mas agora, você sabe o caminho de volta. E o caminho é sempre o mesmo. Presença, agora, aqui, onde Eckhart Tolle sempre esteve, onde Jesus sempre esteve, onde você sempre esteve, sem saber.